Agora no Brasil a gente tem um novo fenômeno, economistas reclamando que teve deflação. Que você foi comprar, olha que desespero, certo? Você chegou no mercado, você fala, vou comprar 1 quilo de frango. Eu quero pagar 10 pila. Aí você chega lá com seu 10 pila, tem 1 quilo de frango e você fala, vixe, tá 9. O preço caiu. Não! O que eu vou fazer? Aí você tá lá na frente chorando do frango. A desgraça. Certo? Agora você tem economistas reclamando da deflação como se fosse um problema. Deixa eu te explicar isso aí. Seguinte, isso acontece porque existem escolas diferentes de economia, interpretações diferentes de economia. E a interpretação mainstream, de maneira geral, hoje é que você tem que escolher entre ter inflação ou desemprego. Você pode ter inflação baixa, mas o desemprego vai estar alto. Ou você pode ter inflação alta e o desemprego vai estar baixo. Então você tem que escolher. Não dá para ter os dois. Inclusive, você vai ter economistas falando a insanidade de que você não consegue ter crescimento econômico sem inflação. Para que a economia cresça, tem que ter inflação. Então, se está deflacionando é porque a economia está encolhendo. A gente tem que aceitar que tem que ter inflação, tem que imprimir dinheiro para desenvolver a economia e daí vai ter inflação e você vai se ferrar. Mas não tem jeito. Isso tá errado, primeiro, factualmente. Não vou nem colocar minha opinião aqui. Quer dizer, eu vou colocar, mas não. Antes disso, dado histórico, ok? Durante a crise de 1837 nos Estados Unidos, que foi precipitada... Eu vou colocar lá na fonte o livro de história econômica do Rothbard, você pode ver a história depois, mas foi uma crise bancária precipitada por alavancagem. O que aconteceu é que logo depois... a reserva, porque eles estavam num padrão ouro ainda, a reserva de ouro americana subiu e a quantidade de dinheiro em circulação desceu ao ponto em que você quase teve uma reserva 100%. Só que como a reserva de dinheiro em circulação desceu, os preços caíram, você teve uma deflação. E foi uma deflação, não foi que nem essa que teve aqui no Brasil, a 0,2. Mano, foi uma deflação de quase 100% em 4 anos. Ok? Queda da base monetária. O índice de preços caiu de 125 em 1839 para 67 em 1843, quase uma queda de 100% no índice de preços. Neste período, o PIB americano cresceu 16% e cresceu de verdade, porque naquela época você basicamente não tinha gasto governamental para fraudar o PIB, e o consumo da população subiu 21%. Então é dado histórico que isso que eles estão falando que existe crescimento sem inflação é balela. Não existe. Quer dizer, existe, essa ideia deles é que não existe. É uma loucura. Então eles acham que não, você tem que fazer um estímulo monetário, você tem que fazer o que já quebra a história dos caras. Mas existe essa presunção de que você tem que ter uma inflação, uma alta de preços, porque isso é porque as pessoas estão consumindo mais, tem mais demanda, então os preços vão subir. Então, quando a economia cresce, as pessoas vão consumir mais, isso vai fazer o índice de preço subir, tudo bem. O que é incompleto? Porque, primeiro, a galera que defende isso em termos econômicos não tem uma teoria de produção. Isso é, eles não conseguem explicar em termos econômicos por que a economia funciona do jeito que ela funciona. O que eu sei que parece ridículo, mas é verdade. É bizarro, mas é verdade. E a segunda coisa é que, assim, sim, se as pessoas estão consumindo mais, sim, vai ter um aumento de preços. Ceteris paribus. Ah, Rafael fica falando latim agora, vai ficar falando palavra erudita nos vídeos, que saco. Ceteris paribus significa se todas as outras coisas ficarem iguais. Então, se só as pessoas consumirem mais, sim, vai ter aumento de preços. Mas tem várias coisas acontecendo na economia ao mesmo tempo. Ok? Por exemplo, você pode ter um desenvolvimento tecnológico, como por exemplo nos últimos anos a gente tem uma grande economia de aplicativos, baixando custos para todos os lados, porque as coisas simplesmente ficaram mais baratas. Então você pode ter mais pessoas consumindo mais coisas, mas a tecnologia é melhor e baixa o preço do outro lado, então você tem uma queda de preços. Preços caíram. Então você pode ter crescimento econômico e enriquecimento da população com deflação, eu estou falando em índice de preços. Você pode ter outras coisas também. Digamos, a gente está importando mais e agora tem mais competição. A produtividade da indústria subiu de maneira geral. Sei lá, o nosso dinheiro se valorizou. Cara, você pode fazer várias coisas diferentes que podem alterar o valor de índice de preços. E é por isso que a noção de inflação no índice de preços não faz sentido. Porque existe uma certa
guerra semântica entre economistas também, em que economistas da escola austríaca chamam de inflação simplesmente expansão de base monetária. Então, quando você imprime dinheiro, você baixa reserva fracionada, você faz BNDES, etc., você está expandindo a base monetária sem inflação. Se vai subir o índice de preços ou não é diferente, porque a base monetária é uma das coisas que afeta o índice de preços. Mas não é a única coisa que afeta. Várias outras coisas vão afetar. Então, só porque os preços subiram, não quer dizer que a base monetária subiu, e só porque eles caíram, não quer dizer que a base monetária encolheu. Um afeta o outro. Porém, só porque você fuma, não quer dizer que você vai ter câncer de pulmão. É uma burrice? É. Aumenta a chance? Aumenta a chance. Tem outros fatores? Tem. Só porque você comeu cenoura e alface, não quer dizer que você vai emagrecer, cara. É complicado, ok? É mais complexo do que isso. Mas essa criança é uma criança da galera desenvolvimentista. Justo a galera que defendeu o plano Bresser, que defendeu o plano Cruzado, que defendeu o Dilma, que defendeu o PAC, que defendeu o BNDES, que falou que em 2014 falou que não tinha crise, que era crise internacional, que quem investir no dólar vai se dar mal, e que hoje defende Ciro Gomes. São os inflacionistas, nossos queridos defensores do plano Bresser, que o Brasil precisa voltar aos anos de inflação 100% ao mês, porque cria caráter, fortalece o povo, ele fica na fila e socializa, é bom, integra a nação, sei lá, uns argumentos bizarros. Mas é importante você entender que existe essa diferença entre perspectivas econômicas e que esses caras estão errados. Inclusive porque a galera fala, mas Rafael, você não tem um diploma em economia? Não tenho. Mas você tá peitando esses caras? Tô. Mas eles têm doutorados e artigos. Pois é, não previram a crise de 2008, não previram a crise do Brasil, acharam que tava tudo bem, defenderam o PAC, defenderam o BNDES, não previram o falha do sistema Bretton Woods, não previram isso, não previram. Os caras só erram. Eu já falei isso num vídeo lá atrás sobre artigos científicos. Mas tem esse artigo científico. Bom, você pode ter um artigo científico escrito por um marxista louco, revisado por 3 marxistas loucos. Você fala, mas é que tem esse artigo numa revista dos marxistas loucos. E você aí só tem a sua opinião. Pois é, né? Mas fazer uma falácia de autoridade é meio fácil, né, campeão? Difícil é você debater economia e direito com preceitos e usando dados históricos para mostrar que a teoria dos caras que se diz empírica é refutada pela evidência histórica. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.